Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui então para a nossa primeira websérie com um fotógrafo que eu admiro demais, o Joel Pérez. Estamos aqui em Cascavel, no Paraná, onde eu acabei de fazer uma palestra na FAG, que é a universidade aqui de Cascavel, e a gente conseguiu aproveitar o dia de hoje para fazer essa entrevista, para bater esse papo, que eu acredito que vai ser muito produtivo. E, enfim, Joel, boa noite. Conta pra galera aí, fala um pouquinho quem tu é, o que tu faz. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Bem-vindo a Cascavel, bem-vindo à minha casa. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Joel Pérez, eu atuo em casamentos, também sou fotógrafo de família, mas digamos que 80% da minha energia, do meu trabalho, é voltado para fotografia de casamento e ensaios de casais, enfim, que acaba sendo esse mesmo universo do casamento. Eu sou formado em jornalismo, eu trabalhei em outras áreas da comunicação social e aí digamos que eu descobri a fotografia na faculdade, mas aí como profissão mesmo eu comecei a desempenhar em 2012, então portanto há 6 anos que eu sou fotógrafo de casamentos. 6 anos é um bom tempo e é pouco tempo também, né, nesse mundo que envolve a gente. Eu brinco que a fotografia é uma cachaça, a gente vai entrando nela de cabeça. E, bom, o Joel é um cara que eu admiro muito o trabalho, que eu sou fã, que eu aprendo muito, que a cada coleção que sai de premiações aí eu consigo, sempre ter o nome do Joel. E eu penso, como é que esse cara consegue isso? Eu também quero. A gente teve a oportunidade de se aproximar em 2015, quando eu fiz um workshop aqui em Cascavel. É isso mesmo, né? É isso mesmo. 2015, às vezes a gente tem que... a memória não tá tão boa assim. E nessa oportunidade, quem organizou esse workshop, quem me trouxe para cá, então foi o Joel, onde eu conheci toda a galera aqui de Cascavel. Foi um momento incrível, eu recordo com muito carinho. E, bom, eu fico muito feliz de acompanhar fotógrafos, amigos que eu gosto muito, assim como o Joel, na sua trajetória. E eu vejo que a tua fotografia ela tem uma grande evolução nos últimos tempos. E a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, a fotografia acompanha isso, né? Sem dúvida. Eu gostaria que tu compartilhasse com a galera essa tua evolução. O que tu acredita que foi fundamental para essa tua evolução? Quais foram os teus erros, teus acertos? Para que possa ajudar a galera que está acompanhando a nossa websérie aqui. Esse é um tema bem interessante para falar, Lucas. 2015, eu lembrava bem que foi o seu workshop nesse ano, porque foi um ano muito emblemático na minha carreira. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo agora e que pensam em ser fotógrafos ou já são, chega um momento, porque normalmente eu não tinha mais 18 anos de idade, ou seja, eu já tinha uma outra carreira constituída. Além do jornalismo, eu trabalhei em banco também, enfim, fui gerente de banco. E nessa época, 2015, foi o ano em que eu fiz aquela decisão a mais arriscada, a mais louca e a mais recompensadora que a gente faz, que é quando nós decidimos largar aquela outra vida e aí sim sobreviver, viver e tentar viver bem só de fotografia. Porém, foi uma decisão muito calculada essa. Eu já fotografava há 3 anos, eu sabia que eu tinha um longo caminho e a minha decisão, como que eu iria evoluir? Eu iria evoluir através de conhecimento. E como que você busca conhecimento? Através de livros, através da internet, através de cursos, mas sobretudo se relacionando com pessoas-chave. E aí eu conheci o Lucas, eu não sei se ele lembra disso, acredito que é um projeto que ele deva ter até, não sei se abandonado, mas enfim, se está incubado. Pois é, mas esse projeto, eu te conheci em 2012, no primeiro ano que eu comecei a fotografar, foi quando eu comecei a olhar referências, eu coloquei no Google fotógrafos de casamento e para mim aí foram vários nomes que surgiram, enfim, e o seu projeto era o Cherish the Dress, porque alguém tinha trazido de fora, não lembro agora qual foi o fotógrafo que trouxe o Trash the Dress, se foi o Anderson Miranda, no enfim. Brasil foi o Anderson Miranda. Isso, acredito que foi o Anderson Miranda. E estava muito na moda,
E aí eu falei, cara, eu não posso fazer Trash the Dress porque esse nome já está aí e eu vou ser mais um. E aí eu vejo o acalantando, o Cherish, né? Acalantando o vestido, no qual enaltecia a figura da noiva, ao invés de colocar no lixo, sujar, enfim, fazia com valorizava, deixava mais elegante. Eu falei, cara, e aí fotógrafo Lucas Lerman. E aí eu comecei a entrar no site e eu falei, cara, que coisa interessante. Até os próprios sites, Lucas, todos eram no mesmo formato, lá do WordPress, acho que o pessoal usava a mesma plataforma e tal. E aí o site do Lucas era diferente. Aí eu já vi uma matéria na revista Fox, aí eu falei, cara, esse cara é massa. E aí eu comecei a acompanhar, eu não lembro se eu entrei em contato, se eu mandei mensagem, enfim, até que em 2015 eu consegui trazer o workshop dele aqui para Cascavel. E na época eu digo que foi um divisor de águas pelo seguinte, eu fazia um monte de coisas, mas eu tinha uma dificuldade muito grande na minha curadoria, era uma grande dificuldade o que mostrar para o público de tudo que a gente faz. Então era um mar de fotos que voltava para casa e aí era um emaranhado de arquivos, enfim. E aí o Lucas trouxe um refinamento e eu me interessei muito em saber quem era a pessoa atrás do fotógrafo. Aí eu descobri que ele começou a fotografar com 12 anos, no estúdio do pai dele, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que não era tão interior assim, que era na região ali da Serra Gaúcha, enfim. E aí eu entendi que ele tinha um bom gosto, muito bom, que chamava atenção, que se diferenciava, e eu queria beber um pouco dessa fonte também. E nesse contexto, nessa mudança de vida completa minha, eu digo que foi realmente um marco inicial, porque foi o primeiro workshop que eu fiz. Isso é fato. É verdade? Eu havia feito eu já havia feito um mini curso VIP com um professor aqui de Cascavel, que é um grande amigo, que é o Murilo Ito, especialista em impressões fine art, mas workshop de fotografia de casamento, como eu tinha essa outra ocupação profissional, Lucas, eu não conseguia nem ir nos congressos. Exemplo, meu primeiro trabalho era exatamente. O meu primeiro congresso, efetivamente, que eu fui foi em 2016. E aí, de lá para cá, ou seja, a gente está falando de ontem. Então tu está me dizendo que de lá para cá tu te transformou nesse fotógrafo que a gente vê hoje, multi-premiado, multi-conhecido. Basicamente foi isso. Então, vamos pensar, indo nessa seara de prêmios, o meu primeiro prêmio foi em 2016, né? E nesses dois anos, enfim, de lá para cá, eu não sei exato, mas passam de 50 premiações, mais de 20 internacionais, né, nas principais, na ISPWP, no FIRDS, que era um grande objetivo meu, enfim, no MyWed, e são diretórios assim de peso mesmo. Aí eu optei por não ficar com tantos, hoje eu participo das brasileiras, enfim, da Bride, da Fine Art, da Inspiration, até para prestigiar o que tem no Brasil, acho bem pertinente. Tem que valorizar o que é daqui, né? Mas eu sempre coloquei um foco nessas, pelo grau de dificuldade. Então, assim, quando eu não ganho, até você comentou, todas as coleções, não é todas, né? Algumas a gente acaba não tendo nenhuma foto premiada, principalmente nessas gringas que a gente fala, e eu não fico triste. Lógico, você fala, poxa, se eu mandei é porque eu quero, mas é um sinal que, legal, então eu tenho que evoluir mais, porque não para. A mesma foto que era interessante há 5 meses atrás, há 1 ano atrás, hoje ela já não emplaca mais, enfim. E não é o prêmio pelo prêmio, né, Lucas? Porque isso tem que ter um significado. Até nós já falamos sobre isso, converso com vários colegas, até fotógrafos que estão há menos tempo que eu e me pedem essa opinião. Eu falo, olha, se o prêmio não for a tua baliza, o teu norte, eu acho que tem que ir para cima mesmo, é bacana. Ele te aproxima de outros fotógrafos, isso é legal, mas de forma alguma você pode se ensimesmar com isso ou achar que que é melhor que o teu coleguinha do lado que não tem prêmio. Até porque, na verdade, isso não significa, nesse aspecto não tem significado. O importante é servir como uma evolução. Acho que tem muita gente nesse caminho parecido com o teu, de ter uma profissão fixa, mas com o intuito, com o desejo de viver 100% de fotografia. Me corrija se eu estiver errado,
Então, de 2012 até 2015, tu ficou fotografando, mas com uma profissão paralela, que era bancário. Exatamente. E eu acho muito engraçado porque tem muita galera que a gente conhece de TI e bancário. Gente que via em profissões extremamente metódicas, calculistas, cheio de metas, e do nada decide largar tudo, que depois a gente vê que talvez não era tudo, né? Exato. Para virar fotógrafo. O que foi fundamental para ti nessa tua decisão de fato largar essa vida estável e segura, com um salário fixo, para dizer, não, vou me aventurar, vou virar fotógrafo, isso vai me fazer mais feliz, isso eu posso ir mais longe. Quando que foi o momento que tu sentiu, agora é o momento que de fato chegou no meu deadline, eu preciso mudar de vida, eu preciso viver só de fotografia? No meu caso, eu digo que foi um retorno às minhas origens, porque assim, eu comecei trabalhando, o meu primeiro emprego basicamente foi trabalhar em rádio, depois trabalhei em televisão. Essa voz não mente, né? Tem alguma coisa aí no meio. E eu gostava muito de comunicação social, e fotografia nada mais, nada menos do que uma forma de expressão e de comunicação. Na época, quando eu entrei no banco, foi uma situação diferente, era uma oportunidade assim para, de repente, ter uma ascensão financeira também, porque tinha um salário bom, enfim, eu consegui também, tive um certo sucesso lá no banco, né? E isso foi bom para a minha vida também. Desculpa te interromper, eu não tenho dúvida que teve sucesso no banco. Tá, mas isso não é... A experiência que a gente tem, sucesso não está relacionado. Eu acho que tu é um cara que, se for vender frutas, se for virar fotógrafo, se for trabalhar num banco, se for ser fazendeiro, vai ter sucesso, porque isso é relacionado a atitudes que a gente tem como pessoa. E essa é a pessoa que eu vejo de ti, que bota um objetivo e que chega lá. Desculpa, não, imagina. Porém, mas assim, realmente não era algo que eu era apaixonado por aquilo. E aí, qual que foi, digamos assim, eu não esperei eu me saturar daquele trabalho para eu buscar só a fotografia, mas eu busquei o quê? Ter uma fotografia com uma base, digamos, sólida o suficiente que as pessoas me reconhecessem como profissional. E o caminho para isso, não existe outro, eu não conheço, não acredito, mas o caminho é, de fato, o estudo. E hoje, se eu tivesse que definir o meu trabalho, tudo, digamos assim, a minha pessoa enquanto fotógrafo, a palavra é evolução. E assim, se você que está assistindo tiver um pouco de paciência e for um pouco maluco igual eu e for lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, enfim, no Facebook e tal, o que você vai ler de comentários assim: nossa, como você evoluiu, nossa, como você se supera, nossa, como você tem a capacidade de me surpreender, nossa, você não tem limites. São palavras assim, lógico, são comentários elogiosos, mas muitos é recorrente as pessoas reconhecerem, ainda que de forma inconsciente, falar: caramba, mas é o mesmo de 6 meses, é o mesmo de 1 ano atrás. Então assim, eu sei que com o tempo isso acaba ficando um pouco mais difícil. Às vezes eu pego um pouco eu entro numa espécie de ócio criativo, que eu fico alguns dias sem ver nada, sem estudar nada. Só digerindo, porque Exato. É tanta informação que só a gente digerindo, recebe porque também. eu leio muita coisa também, enfim, e eu fico muito ligado no que os amigos estão fazendo, e eu provoco, eu converso. Na palestra, o Lucas citou que ele gosta de ver quem são as referências das referências. Eu lembro muito bem o dia que eu pedi para você e para mais um amigo listar para mim 3 fotógrafos ou 3 artistas visuais que o Lucas gostava. Eu falei: cara, quem foi? Você falou do Facundo Santana, você falou do Frank Boltonnet e da Susana Barberá. Que legal. Que eram os 3. Então assim, eu anotei na época, mas eu tenho uma memória assim que eu consigo lembrar também, viu? A Maíra Erlich, jovem, né? A Maíra Erlich falou para mim que ela gostava, um abração para ela, se ela for ver, né? Ela gostava do Alex Webb, que ela falou. De casamento, acho que ela não falou ninguém. O Fer César, que é um cara de Curitiba, falou sobre uma turma dos Estados Unidos que fotografa publicidade em formato lifestyle,
chama, até se a galera quiser anotar, chama... Deve anotar. Escreve, day de dia e o numeral 19, enfim... Day 90. Isso, mas é Jeremy Weiss, e agora a mulher dele eu não vou lembrar o nome. Mas enfim, e aí eu comecei a ficar fanático por referências, e aí eu comecei a estudar absolutamente todos os fotógrafos da Magnum, que eu acho incrível. Eu comecei a estudar, aí eu parti para uma outra linha, que até a Roberta Tavares faz esse paralelo entre fotógrafos da Magnum, casamento e obras de arte, que eu acho muito legal. Tu acredita que esses mundos estão se conectando? Total, porque não tem... o David Alan Harvey, da Magnum, falou que não existe como um fotógrafo ser completo se ele não conhecer os pintores. E aí eu, assim, particularmente, eu entrei lá eu comecei a pesquisar bem da Renascença mesmo, século XIV, século XV, que aí entra Rembrandt, Van Gogh, Caravaggio, Botticelli, e aí até, digamos, os impressionistas, o barroco, o Caravaggio, o barroco, os impressionistas, Renoir, Claude Monet, e aí eu falei, cara, esses caras fazem o que eu tento o que eu tento fazer com tinta, com pincel, com tela. E aí, assim, né? E principalmente sobre a questão do uso da luz, né? Então, assim, eu vejo muito Caravaggio nas tuas fotos, com aquela luz direta, dura, a luz curta, o Caravaggio chamava de luz curta, porque ela ilumina um espaço mais menor, né? Ou seja, é toda uma área de penumbra e alguns pontos específicos de luz, só jogando intenção naquilo que ele quer mostrar mesmo, dando ênfase, dando força através da luz. E aí, assim, eu comecei a entender, estudar mais sobre composição através dos elementos formais, né, da arte, que seria linha, contraste, cor, repetição, padrão, equilíbrio, e aplicar isso no meu trabalho. E tem como aplicar, realmente... O nosso trabalho ele pode ser muito técnico. E aí, reconectando as pessoas, aí conseguir, digamos, encaixar o sentimento, a nossa verdade interior também. O lado humano, depois do conhecimento. Que é o que vai... Tudo isso que eu falei aí é tipo uma receita, né? São os ingredientes. Agora, o toque final é a maneira que você mexe. É o zelo que você tem quando coloca o bolo no forno, de ficar olhando, ver se não vai queimar ou vai ficar cru. Basicamente é isso. Né? De testar, mudar a receita às vezes. Exato. Onde isso vai dar. E isso que tu fala me faz pensar duas coisas. A primeira, eu costumo falar e desmistificar a máxima do talento. Eu não acredito em talento. Não acredito que ninguém nasce mais ou menos especial do que outra pessoa, com mais ou menos capacidade. Mas sim, o estilo de vida, a vida que a gente leva, a nossa rotina, faz a gente desenvolver uma habilidade para uma coisa, menos habilidade para outra. E o que tu fala de evolução, para mim é muito uma questão de objetivo. Esse, de fato, o banco talvez deixou de ser o teu objetivo, a fotografia virou o teu objetivo. E tu começou a estudar e praticar isso. Então, estudo mais prática igual a resultado. Dá pra gente dizer que é uma fórmula. É uma fórmula. Que desmistifica a questão de, tal pessoa nasceu para isso. Eu acredito sinceramente que todo mundo nasceu para ter sucesso dentro do que busca fazer. A gente falou de referências e hoje, então, depois desse tempo todo, eu gostaria de saber, pode citar pelo menos 3, quem são referências de fotógrafos ou de casamento ou de outras áreas, quem são referências do Joel Pérez? Bom, fotógrafos de casamento, se a gente começar a falar aqui, eu vou falar muitos. Eu fiz um movimento, Lucas, é quase um consenso de vários fotógrafos que são professores, como você, comenta assim, não olhem fotógrafos de casamento. Não, eu concordo em parte com isso. Eu digo que quando você está começando, eu acredito que deva olhar sim. Olhe muito, procure, lógico, inconscientemente você vai acabar se apropriando de alguma coisa, mas conscientemente, pelo menos aqueles 10% que é da nossa mente, os privilegiados, né? Que tem 10% de nível de consciência, não copiem conscientemente. Mesmo assim, alguma coisa vai sair. É interessante para você ver tudo que já foi feito e de repente vai te dar um estalo e vai falar bem assim, legal, agora eu não vou mais olhar. Então, após você ter entendido o que é para o nosso tempo presente, o que é fotografia de casamento, pegando como base os grandes fotógrafos,
Tomara que você consiga subverter tudo isso e aí daqui uns dias a gente vai estar falando de você. Isso vai ser muito incrível. E aí você vai pesquisar os outros fotógrafos. Então, na fotografia de casamento, eu acho o Ferro Ariste uma unanimidade, é um dos caras que conseguiu aplicar toda aquela técnica que a gente falou e adicionar poesia na foto. Tem um estilo muito particular e diferente de todo esse movimento de fotógrafos de casamento ao redor do mundo. Ele nunca deixou de ser Ferro Ariste, né? Isso, ele é um fotógrafo mexicano e é uma pessoa, eu tive a oportunidade de ter estado com ele, é uma pessoa absolutamente incrível, não tem ninguém que fale diferente disso depois de ter tido contato com o trabalho ou com a pessoa do Ferro Ariste. Eu gosto muito também do William Lambelé, da França. Eu acho que é um fotógrafo que tem uma base de fotojornalismo muito forte mesmo, demais. E para falar de uma brasileira, vou falar da Maíra Erlich. Ela até está uma das maiores referências que a gente tem. Ela está dando um tempo de fotografia de casamento, enfim, ela fala que ela é fotógrafa, né? Então, para que reduzir os nossos adjetivos ou substantivos só a fotógrafo de casamento? Então, ela é fotógrafa em casamentos. Então, ela ficou um período em casamentos, agora ela não sabe exatamente, enfim, ela é uma ótima professora também. Aí, a gente pode falar dezenas o Lucas era uma das minhas primeiras referências. Eu gosto muito do Fer César, fotógrafo de Curitiba, que tem um estilo completamente contra a maré, retratos muito, muito, muito fortes, lifestyle, direção dele é incrível, é muito sutil, você não nota isso, enfim, o movimento. Eu gosto do Rafael Fontana, gosto do Ney Bernardes, do Robson Kunz, cara. O Brasil, eu ia dizer graças a Deus, mas acho que é graças a estudo e a ter meta e ter ido em busca disso, a gente tem boas referências no Brasil. Mas assim, o que eu queria falar também, aí assim, agora legal, todos fotógrafos incríveis de casamento, mas, por exemplo, tem um fotógrafo chamado João Morgado, um fotógrafo de arquitetura de Portugal. Eu fico impressionado da pureza de cor que ele consegue, os brancos inacreditáveis, as linhas absolutamente retas. Fotógrafo de arquitetura, acompanho muito. E assim, ele não tem aquela foto ampla, são fotos de detalhes arquitetônicos. E ele é arquiteto também, então o que torna a fotografia dele com uma verdade muito mais absoluta. Aí eu acompanho muitos fotógrafos da Magno, acho o David Alan Harvey incrível, eu acho o Alex Webb fenomenal. Aí para pegar dos clássicos, Robert Capa, Cartier-Bresson, Ansel Adams, Elliot Erwitt, com a ironia dele, os contrastes, como ele humanizou o próprio cachorro, né? Que hoje a gente fala muito disso, né? O cachorro é quase da família, mas o Elliot Erwitt fez isso lá na década de 30, 40, enfim, 50, acho que ele atuou mais forte, né? E como a gente pode tirar uma referência de cada um para misturar com quem a gente é, com a nossa bagagem de vida e, de fato, sair daí o Joel fotógrafo, o Lucas fotógrafo. E, cara, eu fico muito feliz do nosso caminho ter se cruzado, fico muito feliz de ter te conhecido, de acompanhar a tua evolução. Para a gente encaminhar para o final, gostaria de fazer 2 perguntas. Sim. Se, de alguma forma, depois do workshop, isso te ajudou a buscar mais reconhecimento, se isso te ajudou a ter mais premiações e se de fato essas premiações influenciaram no Joel fotógrafo, no resultado que tu tem como fotógrafo de casamento hoje, porque premiação, a gente já falou esses dias sobre isso, pode ser uma coisa muito ruim se a gente deixar o ego tomar conta, mas muito boa se a gente souber usar isso como um motivador para a nossa fotografia e também como um bom marketing para vender o nosso trabalho, por que não? Sim, eu sempre encarei, a premiação para mim é um desafio, é o algo a mais, é aquele dia que nós temos que nos dedicar aos noivos, afinal de contas eles estão pagando o nosso salário, são os nossos efetivos patrões, porém todo mundo sabe, esse é o mundo que a gente fala de faz de conta, às vezes a gente não está tão motivado e aí eu me superar, eu ser melhor que eu mesmo, eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo comigo mesmo, então eu não perdi porque o outro fotógrafo fez uma foto melhor. Eu perdi porque eu não consegui a minha melhor imagem. Que também é uma motivação, né? Que é uma motivação. O workshop ele foi sobremaneira ele rompeu vários preconceitos, porque quando eu estava
em 2015 eu estava numa assim, não, agora eu vou ser um fotógrafo que eu vou usar camisa xadrez. Opa, calma aí, parênteses, nada contra se você faz isso. Eu fiz tudo que eu estou falando é porque eu faço. Eu vou ser um old school, eu vou ser um lenhador. Calça caque como dos Vanassi. A minha barba ficou bem grande, a minha barba ficou bem grande e tal, e aí eu não vou mais usar flash, não vou usar LED, não vou usar nada. E no ensaio o Lucas usou tudo isso. E aí eu falei, cara, aí eu perguntei para ele, falei, cara, mas você usa? Ele falou, não, eu uso a luz que eu tiver disponível, a luz do poste e tal. Aí eu falei, mano, se o Lucas Lerme usa, por que eu não posso usar? E eu ouvi você tratar muito bem o casal, de uma forma assim muito, muito humana, cortês, gentil. Você comentou na palestra de hoje sobre isso mudou muito. E aí eu vi você fazer a seleção das... Eu estou dando um resumo, porque foram 2 dias, né? Mas enfim, eu vi ele fazer a curadoria, ele capturou 823 fotos naquele ensaio. E ele selecionou pouco mais de 40. É fato, tá lá. Se ele voltar lá, ele vai ver que foi isso mesmo. E ele selecionou algo em torno de 40 e eu, sinceramente, com aquelas fotos, eu teria selecionado 400. Porque estavam todas muito legais. E aí ele foi mostrando pequenos defeitos que ele enxergava na foto e que eu não enxergaria. Aí eu falei, gente, realmente, olha isso, olha aquilo. Aí eu entendi que o trabalho dele era um trabalho extremamente refinado e que eu precisava passar a minha farinha também nessa mesma peneira, para sair aquele pozinho mais fino e fazer um pão muito mais lisinho. Ou seja, basicamente o teu workshop fez eu refinar o meu gosto, melhorar a minha autocrítica e também a maneira de eu me relacionar com os clientes, com as pessoas. Bom, Joel, obrigado pelo teu tempo, obrigado por me receber aqui na tua casa, por ser tão gentil. Eu gosto muito de dizer que a fotografia ela também tira muita coisa da gente, às vezes tira tempo de convívio social, tira tempo da gente com a nossa família, mas a fotografia dá muita coisa pra gente. Uma delas é os amigos, as experiências, e te considero um amigo, fico feliz da gente se aproximar. Obrigado pelo aprendizado, tu é um cara que me ensina muito como ser humano, como fotógrafo. Pra gente encerrar, pra galera que tá acompanhando aqui a nossa websérie, eu gostaria que deixasse um conselho vindo aí do fundo do Joel, para quem está começando, para quem vai ter suas dificuldades, seus momentos bons, seus momentos ruins. O que o Joel tem para dizer para essas pessoas? Olha, a gente normalmente, o conselho é algo muito complexo, porque conselhos são retalhos de coisas erradas que a gente fez e que a gente tenta enganar para nós mesmos, dizendo que a gente não fez e nós falamos assim, então façam assim. Mas de verdade, assim, é algo que eu tenho tentado seguir à risca. A carreira de fotógrafo, o fotógrafo de sucesso, aquela coisa toda, o glamour, é absolutamente efêmera. É muito difícil um profissional que trabalha com criatividade, seja ele um publicitário, um músico, um diretor de cinema, permanecer por muito tempo no topo. Então, assim, persiga esse topo, é lógico, porque todo mundo merece. Porém, mantenha sempre a humildade, porque assim, dificilmente você vai ter energia vital para ficar 4, 5, 6, 10 anos nesse lugar ao sol. Esse lugar ao sol que eu me refiro é esse lugar dos prêmios, dos palcos, dos congressos. Então, assim, principalmente, não perca a sua origem e não perca a sua família. Então, assim, eu tenho visto vários colegas que estão com a vida nas redes sociais, nos congressos, incrível, mas eles têm uma casa para voltar, mas não têm um lar. Então, assim, é muito importante esse equilíbrio. A gente não passa o final de semana em casa, então, durante a semana, a gente tem que ter um algo a mais com as pessoas que a gente ama. Afinal de contas, fotografia é incrível, é lindo, mas é só um trabalho, a não ser que você tenha apenas como um hobby. Agora, no meu caso, que é um trabalho, eu tenho que dar o devido respeito, o devido valor, mas eu tenho também que ter a minha vida pessoal. E necessariamente não precisa ser fotógrafo 24 horas por dia, né? Concordo 100%. Esse equilíbrio, não existe uma fórmula de sucesso.
mas se hoje a gente tivesse que compartilhar o que é sucesso, na minha visão também é o equilíbrio entre a nossa vida profissional e pessoal, porque uma coisa não funciona sem a outra. De nada adianta um fotógrafo de sucesso que não tem com quem compartilhar isso, costumo dizer essa mesma coisa. Então, obrigado por compartilhar a tua visão. Mais uma vez, para quem acompanhou a nossa websérie, essa foi o nosso primeiro episódio. Espero que tenha aprendido, que tenha sido válido. E a gente se vê amanhã, então, na nossa segunda websérie com mais um convidado especial. Boa noite, Joel. Boa noite, obrigado, Lucas. Um abraço para todo mundo e espero que tenham muito conhecimento e muita evolução.